cristão vai à missa ao domingo porque a missa é a maior oração de louvor e agradecimento, de ação de graças que se pode fazer a Deus, porque é o próprio Cristo que reza. E aí você devolve a Deus o que é de Deus, e aí você se sente conectado a todo o mistério, sabe? Colocar o plug na tomada, conectado a todo o mistério. Você entende que a sua vida é dom, presente, dádiva, que a vida dos seus são dom, presente, dádiva, que você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Repito, o mundo fez de nós por demais materialistas. Você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Diga isso para o esposo, para a esposa. Que essa certeza nos invada. E aqui coloca em encruzilhada a cada um de nós e sobretudo a sua família. De que forma você deseja viver? De que forma você deseja constituir família? De que forma você deseja o seu relacionamento conjugal? Com que valores você deseja forjar no dia a dia o seu relacionamento de família? É isso que está em jogo na parábola do rico e do pobre, que morrem. Porque morrer é o destino de todos nós. Tudo que é vivo morre. Caminhamos para a morte. Nascemos para morrer. Seria trágico se parasse nisso. Mas a morte não tem ponto final. A própria parábola lembra que a morte, que há algo depois da morte. Que a morte não é o fim. Eu sempre gosto de dizer que a morte é uma curva na estrada. A estrada continua, mais bonita, mais intensa, mais cheia de vida. Só tem mineirês é fogo. Só tem problema com a morte quem não experimentou o Cristo vivo e ressuscitado. Para nós cristãos, indo direto a esse ponto. Só tem problema com a morte quem não conhece Jesus. Veja que o finalzinho diz, não vão acreditar, mesmo se alguém ressuscite dos mortos, pois alguém já ressuscitou dos mortos. E muitos não acreditam. A ressurreição é fato e nós estamos no primeiro dia da semana louvando o Senhor, porque Ele ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Ele ressuscitou. Ressuscitou e está vivo. E já ajeitou a morte para nós. Agora nós sabemos, era desejo de Deus que nós descobríssemos essa dádiva. A morte não é problema. Vou repetir, só tem problema com a morte quem não conhece Jesus Cristo vivo e ressuscitado. A morte não é o fim. Padre Léo escreveu um livro bonito chamado A Cura dos Traumas da Morte. É preciso reconciliar-se com a sua morte. É preciso reconciliar-se com a morte daqueles que nos precederam, porque uma boa morte gera vida. Como eu fiquei feliz quando o Xande partilhou comigo que ali nesses banners, é banner que eu falo? O que é esse trem ali? Banner. É banner mesmo? Então, fiquei em dúvida. Também o padre não precisa saber tudo, né? Então, fiquei feliz ali porque naqueles banners, depois vocês podem ler com mais vagar, se não leram ainda. É uma carta de testamento. Sabe a carta de quem é? A carta é daquele que plantou no chão dessa terra um sonho. E por causa desse sonho, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje pregando aqui por causa desse sonho.
Então, a morte não é o fim. Ressurrecto, ele diz para você que a sua família vale a pena, que a sua família tem sentido, que a sua vida tem sentido, que é preciso sair da madrugada, como diz o profeta, limpar os olhos e verificar que a eternidade já começou. É para nós agora, está aqui. Lembra, tem o céu, tem que começar aqui na terra, na sua família. A sua família precisa testemunhar céu na terra, porque começa aqui e aponta para a eternidade. Então, uma morte pode ser geração de muita vida. Não termina. É preciso fazer valer a pena. Esse estilo de vida que o rico vivia, por demais materialista, quantas vezes eu falei isso para vocês? Um estilo de vida tão materialista que ele se perdeu no essencial. Por isso o texto contrapõe Abraão à terra. Olha que interessante. O versículo... A gente tem que ir para a Bíblia, não tem jeito. O versículo 20. Um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, estava à porta e queria. Depois continua dizendo no 21. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico. Mas o rico não dava. Não era solidário. É um estilo de vida que só pensa em si mesmo, no próprio umbigo. Aí o 22, esse eu queria sublinhar. O versículo 22 desse capítulo 16 de São Lucas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Se os anjos os levaram, subiu, buscou as coisas do alto. O rico, porém, morreu também. E foi o quê? Enterrado. Olha a imagem, o contraste usado na parábola. Os anjos levaram o pobre. O rico foi enterrado. Foi soterrado na matéria. Foi soterrado nas más escolhas que viveu. Foi soterrado. Morrer, no grego, se usa uma palavra bem interessante. Letos. Letos, daí vem a palavra letal. O que é letal mata. E sabe o que significa letos? Esquecer. Olha que interessante. A morte vista como esquecimento. A morte desse rico foi letal. Porque ele foi enterrado. É como se ele tivesse sido esquecido. O que ele fez não gerou vida. Não gerou ressurreição. Cortou toda a possibilidade. A tal ponto que ele não pôde fazer nada nem por aqueles que ele achava que amava. Os de sua família. Virou algo letal mesmo. Ele foi esquecido. Ao passo que o pobre estava do lado de Abraão. E Abraão é aquilo que representa o início da fé. As três grandes religiões monoteístas nasceram de Abraão. Judaísmo, cristianismo e islamismo são fés abraâmicas. E o pobre está lá do lado dele, mostrando que há vida, que há fé. Vocês entendem o contraste? Para o outro foi letal. Esquecimento. Aí sim morte. Para o pobre não. Aqui não é só, é o contraste do material e do não ter nada. Mas o problema não é financeiro, monetário. O problema é a soberba. É um estilo de vida cheio de si mesmo. E
de um estilo de vida na fé, dependente de Deus. Esse pobre significa, aliás, a gente encontra isso nos mais pobres. Ai, vó, tem prova hoje, reza para mim. Então reza mesmo. Então antes da prova você faz um creio em Deus Pai. A minha avó ensinava, reza um creio em Deus Pai. Aí eu lá, né, professora passando a folha, e eu lá agachado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Meu pai já dizia, reza, mas vai estudar. Da parte de Deus é 100%, mas da sua tem que fazer também, né? A graça é um conjugado aí, é uma estrada de mão dupla. Mas, olha a consciência da avó. Reza, meu filho. Por quê? Porque Deus vem em primeiro lugar. Vocês percebem como nós desconectamos? Como nós nos desconectamos de Deus, para usar uma linguagem de hoje, nós desligamos a tomada do plugue. Sem ligar a tomada, os aparelhos não funcionam. E nós vivemos assim em relação a Deus. Esse estilo de vida improdutivo do rico, porque nem com a morte, nem com o esquecimento ele se converteu. Se você olhar, por 2 vezes o texto fala, com o pai Abraão até ele foi meio brando. Pai Abraão. Mas com o pobre, olha o que ele falou, manda. Ele está acostumado a mandar, a se sentir melhor que os outros, soberbo, arrogante. Manda o Lázaro vir aqui molhar o dedinho para matar a minha sede. Ah, vai você mesmo, vagabundo. Então nem depois da morte ele se converteu, percebe? É esse estilo de vida autossuficiente, egoísta, egocêntrico, cheio de si mesmo. Ele não desceu do pedestal. Ele achou que ia chegar lá e ia continuar a festança, humilhando os outros, sem ver a dor do outro pela janela, sem enxergar. Então, é estilo de vida. Gente, a festa de hoje de São Miguel ensina para a sua família cristã. Quem como Deus? Quem como Deus na sua casa? Quem como Deus na sua família? Quem como Deus no seu trabalho? Quem como Deus nos seus negócios? Quem como Deus nos seus sonhos, nos seus projetos? Quem como Deus na educação dos seus filhos? Quem como Deus na leitura dos valores que nós precisamos viver para mudar essa sociedade? Quem como Deus? Sem Deus nós nos desorientamos, nós nos perdemos. Sem Deus nós ficamos egoístas, egocêntricos. Sabe, eu vim do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro está quebrado. Na maioria dos estados estão. Mas lá no Rio de Janeiro, aquele povo lindo, maravilhoso, de festa, de alegria, um povo generoso, um povo de fé, quebrado. Aí eu sempre me pergunto, sabe a coisa que mais me intriga naqueles governadores do Rio, alguns presos, outros presos, saindo da cadeia, voltando, indo? Sabe o que mais me intriga? Não sei se é real, mas corre lá a Boca Pequena no Rio, que fizeram um estudo de economia pela Fundação Getúlio Vargas, sobre o que o ex-governador presidiário Cabral roubou no Rio de Janeiro. Roubou, né? Tirou do povo. E aí diz que essa pesquisa fala que ele, junto com a esposa e dos filhos, teriam que viver 3 vezes a vida deles nessa terra para poder gastar uma porcentagem lá do dinheiro que ele roubou. Tinha dinheiro escondido em tudo quanto é lugar, joias escondidas em tudo quanto é lugar. Ele já não sabia mais o que fazer. Agora a minha pergunta é muito simples. Por que alguém precisa roubar tanto assim? Por que alguém precisa roubar tanto?
Sabe a única resposta? Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, as tentações de Jesus no deserto, que são as mesmas tentações nossas. Tentação do ter, do poder e do prazer. Nós somos materiais, a gente acha que é o dinheiro a bênção, e a bênção não é o dinheiro, a bênção é Deus. O Deus dele virou o dinheiro, é Manom, metal. E ele se tornou escravo do metal, escravo do dinheiro, escravo de Manom. A mesma idolatria do Antigo Testamento que os profetas viviam gritando e mandando voltar para a aliança. Vocês entendem isso? É porque vira aquela ganância. Esse rico era ganancioso, a palavra está dizendo. É um estilo de vida, povo de Deus. Quem como Deus, quem é que está no comando da sua vida? E esse estilo de vida vai fazendo a gente perceber que quem tem Deus tem tudo. Deus quer abençoar sim a sua casa, a sua família. Não, ninguém está fazendo a apologia da pobreza, não. Da miséria, não. Deus não quer a miséria. Deus quer riqueza compartilhada. Deus espera que nós possamos minimizar a pobreza, a miséria, a falta de estudo da vida das pessoas, tudo que a gente puder fazer. Eu ponho a cabeça no travesseiro, meu Deus, como que eu tenho que trabalhar? Né? Enquanto eu ver um filho numa Cracolândia, eu não posso achar que eu estou com a missão cumprida. Porque a gente tem que fazer. Deus me deu dons, talentos, qualidades, me deu missão, me deu coisas para fazer. Enquanto eu perceber que famílias ainda se perdem, que não têm um olhar no essencial, eu tenho que fazer. Tenho que fazer a vida valer a pena. E isso é para todos nós. Então é um estilo de vida. De que lugar você está? Se você morresse hoje, o que você levaria para Deus? Se você morresse hoje, uma pergunta simples: quem choraria por você? O que você cultivou? O que valeu a pena? Porque para morrer basta estar vivo. Será que a sua morte geraria vida? Será que a sua morte realizaria sonhos? Será que a sua morte restauraria famílias? Será que a sua morte devolveria sentido para a vida de outros? Ou a sua morte seria letal? Esquecimento. Tem pai que morre e os filhos dizem: vá com Deus. Tem marido que morre e esposa diz: vá com Deus. Porque esposa diz que viúvo mesmo é quem morre, né? Diz, não sei. Mas igual num velório que aconteceu lá em Minas. O padre foi consolar a viúva. Virou para a viúva, para os filhos. Coitado, descansou. A viúva virou para o padre e falou: não, seu padre, o senhor está enganado. Descansemos. Descansemos. Se você morresse hoje, quem choraria por você? Sabe, a minha mãe, para brincar com o letal, minha mãe tem Alzheimer. E outro dia um amigo meu, que é assim, amigo mesmo, bem conhecido, me acompanha desde a morte do Padre Léo, que é uma pessoa que trabalhou muito, trabalhou duro, tem posse, tem dinheiro. Virou para mim outro dia e disse assim: padre, eu vejo,
Alzheimer é uma doença tão triste, tão triste. Eu vejo o sofrimento que é para as famílias, eu fico imaginando o sofrimento que é para o senhor, para a irmã do senhor lá que cuida dela. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se o senhor quiser, eu pago uma clínica para colocar ela. Vai ter enfermeiro, vai ter gente para cuidar lá, e assim vocês podem descansar. E ele falou, né? Porque me ama, porque gosta de mim, né? Eu sei disso. Sabe o que eu respondi para ele? Falei, meu querido, Deus lhe pague. Eu sei que você me ama e quer o meu melhor, mas eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque a minha mãe não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. A minha mãe, por conta desse alemão aí, pode ter me esquecido, mas eu me lembro de quem ela é. Como é que eu vou colocar num asilo, numa clínica chique, alguém que até os 9 anos de idade levava mamadeira escondido para mim no colégio? E era escondido, porque ninguém podia ver. Só a freira sabia, porque ela com a freira era assim. Aí ela chegava a hora do recreio, morava perto do colégio, ela ia lá, era tudo combinado. Imagina, eu e minha mãe, a gente tinha toda uma estratégia. A gente aí dava o sinal, eu corria, fingia para os amigos que eu ia para o banheiro, dava a volta no colégio inteiro, ia para o portão do fundo, pegava a mamadeira, e era aquela mamadeira, não podia ser em outra, porque em outra eu não mamava, não era o mesmo leite. Pegava a mamadeira, mamava numa bolada só, já devolvia correndo, não tomava nem bênção, já corria, que era para ninguém ver que eu mamava. E ela levava escondido. Nem meu pai podia saber. Deus o livre o pai descobrir que o netinho ainda mamava. Colocar no asilo. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E sei que vai morrer, que vai passar, que tem esse pedaço para viver. E a cada dia que eu chego em casa, que eu vou visitá-la, ela está mais debilitada, como uma vela que vai apagando, porque é uma doença que vai consumindo. As funções vão se deteriorando e a pessoa vai definindo. Essa é a palavra, essa é a verdade, é a crueza do humano demasiado humano. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Se você morresse hoje, quem choraria por você? Você entende por que Deus te deu um esposo, uma esposa? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando por todos os dias a vida. O rico não experimentou essa verdade que só o amor é capaz de fazer. Não experimentou essa questão existencial que o nosso coração tem fome, tem sede. E é por isso que Deus é amor. A única definição de Deus na Bíblia. Porque é isso que nós temos fome, que nós temos sede. Deus está dizendo para você, não saia desse retiro sem se convencer que eu tenho um sonho de família para você, sem se convencer que a sua família é chamada a ser uma igreja doméstica, sem se convencer de que a sua família precisa experimentar céu na terra. Porque começa aqui.
É aqui já e ainda não, diz a escatologia. Começa aqui. Não saia desse retiro sem se dispor a rever esse que Deus te deu, a rever o seu relacionamento com esse que Deus te deu, com esta que Deus te deu, porque cada pessoa que passa pela nossa vida passa na medida certa da nossa necessidade. Era necessário que ele passasse, que ele viesse, era necessário que ela passasse, que ela viesse, era necessário para que você pudesse se tornar um homem melhor, para que você pudesse se tornar uma mulher melhor. Não melhor que o outro, mas melhor para o outro. Porque aqui é que a gente conjuga o ser cristão. Nós precisamos ser melhor a cada dia, crescer a cada dia, trabalhar para poder prosperar, dar o melhor de nós, desenvolver nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades, mas para ser melhor para que a nossa morte faça sentido, para que a nossa morte gere vida, gere ressurreição. Não posso falar muito, temos horários, mas eu quero mais uma vez desafiar você. Qual o sonho de família que você traz no coração? E qual a hierarquia de valores que você usará para construir esse sonho? Porque é preciso transformar o sonho em realidade. É preciso sonhar juntos. Sonho que se sonha junto vira realidade. É preciso sonhar junto.